Agora vamos falar um pouco sobre a avaliação de desempenho. É fato que a avaliação de desempenho é um dos elementos importantes para o crescimento dos indivíduos e das organizações. Todavia, trata-se de uma ferramenta complexa e difícil de implementar, pois gera muitos conflitos e pode ter como consequência o aumento do desgaste das relações pessoais. Mas a avaliação de desempenho é um mal necessário. Uma empresa que quer desenvolver seus funcionários deve mostrar o que eles precisam melhorar e como devem fazer isso. E a avaliação de desempenho é uma ferramenta nesse sentido. Também é possível verificar uma mudança nas concepções tradicionais e as tendências em termos de avaliação de desempenho, comparando essa ferramenta no paradigma da estabilidade e no paradigma da transformação. O que se observa nas concepções tradicionais é que o processo de avaliação de desempenho possui enfoque na punição e disciplina, ou seja, o objetivo é fazer com que os indivíduos considerados problema sejam identificados e sejam formalmente punidos pela avaliação. Nesse sentido, a avaliação concentra-se principalmente no erro e no culpado. Não é à toa que os indivíduos não gostam de avaliação de desempenho, pois a associação que fazem é de uma situação de exposição de suas falhas. A avaliação concentra-se principalmente em diagnosticar um passado e não se preocupa em indicar o que é preciso fazer para melhorar. Geralmente são realizadas de forma muito impessoal e, em alguns casos, os funcionários não têm acesso aos resultados de sua avaliação. No paradigma da transformação, a avaliação de desempenho tem sido vista como uma forma de indicar para o indivíduo o que é preciso fazer para que ele se desenvolva e cresça dentro da organização. Outro ponto relevante é que a avaliação de desempenho passa a se preocupar com a avaliação de competências que o indivíduo entrega para a organização no seu sentido mais amplo. No paradigma da transformação, é fundamental que o indivíduo participe no processo de elaboração dos objetivos que ele precisa cumprir por meio de um contrato de expectativas. Ou seja, as metas não são impostas de cima para baixo, tornando o processo mais participativo. Ao final do ciclo avaliativo, o indivíduo deve receber o que ele precisa transformar em suas competências para atingir o que a empresa espera dele. Os processos de avaliação de desempenho tendem a ser mais interativos e processuais, ou seja, podem acontecer não em um período específico, mas ao longo de toda a atuação no ambiente de trabalho. E o gestor pode dar o feedback da avaliação ou trocar experiências em qualquer momento. Cada autor descreve um grupo de etapas sobre a avaliação de desempenho. E agora vamos comentar algumas delas, entendendo que há visões diferentes dependendo do autor. Definir objetivos. A primeira etapa de um processo de avaliação de desempenho é a definição de objetivos. O que se quer com a avaliação? Ela será utilizada pelos demais subsistemas de gestão de pessoas, como a remuneração, treinamento, salários e desligamento? Tais questões são relevantes para avaliar como as pessoas podem reagir ao processo e se será difícil de implementar. Quanto maior for o impacto nos interesses pessoais, maiores as chances de que as pessoas reajam de forma intensa ao processo, rejeitando ou aceitando as suas propostas. Um outro ponto importante é definir o que será avaliado. Serão avaliados os resultados obtidos ou os comportamentos e ações das pessoas? Tais questões são importantes, pois podem valorizar certas ações ou reações dos indivíduos. Por exemplo, o que é mais importante valorizar? Um funcionário que cumpre suas metas acima do esperado, mas é indisciplinado e não trabalha bem coletivamente, ou um funcionário que se mostra disposto a aprender e trabalhar coletivamente, mas não tem atingido suas metas individuais? Não há resposta certa para essas questões, mas opções da empresa, e que precisam ficar claras para os indivíduos, pois afetam a forma como serão avaliados e valorizadas as pessoas. Definidos os elementos norteadores do processo de avaliação, passa-se a escolher um modelo ou método de avaliação de desempenho, que irá definir como as informações serão coletadas, quem irá coletar, quais instrumentos, quando e quanto, dentre outros elementos relevantes no processo. O contrato de expectativas é um ponto relevante, pois o gestor ou responsável orienta o funcionário sobre o que se espera em termos de desempenho. Nesse momento, as regras do jogo ficam claras. Em alguns casos, abre-se a possibilidade para que os indivíduos pontuem elementos que podem afetar os resultados ou que ele pondere as expectativas em relação às metas e objetivos. O acompanhamento é o processo de levantamento de informações sobre o avaliado e o que se observa,
dentro do que foi delimitado como critérios, como ele está se saindo no processo. O avaliador deve estar preparado para saber acompanhar o processo. O feedback é o processo de devolutivo do avaliado, apontando dentro do que foi colocado como critérios o que era o contrato de expectativa, o que foi atingido e, principalmente, os elementos necessários ao crescimento profissional. O feedback é uma ferramenta importante, mas se mal executada pode frustrar e diminuir o envolvimento dos indivíduos. Por isso mesmo, os gestores e avaliadores precisam estar capacitados para executar essa atividade. Uma das principais preocupações com a implementação de programas de avaliação de desempenho é o conflito gerado, bem como os desgastes das relações pessoais, pois a avaliação de desempenho pode afetar diversos elementos de interesses pessoais, como o crescimento, carreira, salário, dentre outros. A forma como a avaliação é realizada pode reduzir significativamente esse problema, mas não é capaz de eliminá-lo. Todos os modelos de avaliação de desempenho estão sujeitos a falhas e subjetividades, pois os avaliadores são pessoas que podem naturalmente errar, seja na definição de critérios, seja no acompanhamento dos avaliados. Logicamente, alguns modelos como avaliação por objetivos podem reduzir um pouco a subjetividade, mas não a elimina, pois a definição de metas passa pelos gestores. É importante conhecer e pesquisar algumas dessas distorções que são conhecidas pelos gestores de pessoas, como o efeito halo, a medida de tendência central, o excesso de rigor, brandura, dentre outros. Uma das tendências observadas são formatos de avaliação de desempenho que se concentram mais no processo de construção de um feedback para o crescimento profissional, como é o caso da avaliação de 360 graus. Nesse modelo, os diversos atores que participam no processo podem avaliar os demais e se autoavaliar, no intuito de compartilhar opiniões e experiências de aprendizagem. Todavia, trata-se de um modelo complexo de implementar e requer envolvimento de muitas pessoas no planejamento e execução. Crescem também outras formas de avaliação de desempenho e feedback, principalmente focadas na avaliação em tempo real, como o coaching e mentoring. Nesses modelos, os indivíduos recebem orientações sobre como resolver seus problemas e melhorar sua performance, acompanhado por profissionais experientes e capacitados para executar tais atividades. Por enquanto é só. Se houver qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato com o seu professor.